Não, pra mim vai ser a melhor coisa do mundo. Valeu aí, muito obrigado. Valeu. Boa noite, Marcelo. Marcelo Zurita, seja bem-vindo à sala. Acho que tá seu áudio. Tá sem som. Seja muito Boa noite. bem-vindo, Zurita. Obrigado. Teu nome tá um pouco diferente aí no rótulo, Fernando. É Joyce. E aproveitar. A gente já tá acostumado já, Zurita. Essa hora da noite já é Joyce. Zurita é terrível. E aproveitar a ocasião e agradecer a professora Joyce que nos empresta a sala na do governo do estado, que nos possibilita essa oportunidade. Obrigado, professora Joyce. Marcelo, satisfação recebê-lo aqui no encontro mensal da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. Muitos dos nossos integrantes têm interesse em participar do ENAST, e daí surgiu essa proposta de convidá-lo para falar um pouquinho sobre o ENAST, né? Fernando, você me dá um minutinho só. Sim, querido. Vou resolver um negocinho aqui rapidinho, só um instante. Tá, ok, fica à vontade. Terezinha. Presidente, por favor, tiver um tempinho, bota lá no grupão geral mais detalhes do ENAST. Vai ser na Paraíba, não é isso? Isso. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Terezinha. Prazer. Bárbara. Pronto, voltei. Desculpa. Sim, professor, nós vamos colocar, viu, Ataíde? Vamos colocar agora as informações o Marcelo vai trazer para a gente. Beleza. E nós Obrigado, vamos, então, presidente, propagar essas informações, né? Vamos avaliar a possibilidade da associação organizar uma excursão para lá, né? Acho que se tiver um grupo mínimo de pessoas, a gente pode pensar em locar um ônibus, né? Acho que viabiliza para muitas pessoas essa participação. Então, a partir dessa reunião de hoje, vai ser importante as informações todas que o Marcelo Zurita está trazendo para a gente, para que a gente possa, inclusive, propagar, divulgar. É muito importante que a gente faça essa divulgação. O ENAST é um evento que acontece já há muitos anos, é o maior evento da astronomia no Brasil, né? Em 2001, a Associação de Astrônomos Amadores da Bahia foi a organizadora, recebeu o encontro. Até hoje, esse momento é considerado pelos mais antigos como o ponto alto da associação, né? E desde quando surgiu a ideia da gente retomar a associação, né, as atividades da associação que estavam latentes, a gente já se candidatou a receber o 24º ENAST, que será em 2024, né? Então, e aí veio a pandemia, o ENAST foi cancelado, houve uma tentativa de fazer online, no primeiro ano funcionou, no segundo ano já, né? Então o ENAST, o 23º ENAST, ele tem um papel muito importante na história do evento, né? Um papel importante na história da astronomia no Brasil, porque é um momento de retomada do ENAST, e é bom que ele venha com essa força, né? É bom que ele já está sendo organizado já há alguns meses, como nós vamos ver. Eu acho que, na verdade, há mais de ano. O pessoal da Paraíba já teve essa sacada de se antecipar a questão do eclipse, né, que vai ser uma grande oportunidade singular. É muito raro a gente ver um eclipse, né? E esse é um eclipse raro dentro da categoria dele. Então, é uma conjunção de fatores que favorecem essa importância do ENAST, e a gente precisa potencializar isso, até porque nos interessa que em 2024 esse evento já venha com força para a Bahia, né? Então, Marcelo, se você quiser apresentar, esteja à vontade, a palavra está com você. Maravilha. Bom, primeiro, antes de tudo, eu acho que eu já manifestei aí minha satisfação em outros momentos em ver aí a reativação, né, da Associação dos Astrônomos Amadores aí da Bahia, e ver que vocês estão vindo com força, estão organizando atividades, estão organizando eventos, se prontificaram a realização do 24º ENAST,
Então, mostra que vocês não estão para brincadeira, tá? E eu acho que tem que ser assim. A astronomia na Bahia sempre foi muito forte, né? E assim, a organização dos astrônomos amadores, né, em uma associação como essa é importantíssimo para que a gente continue mantendo, né, a astronomia na Bahia forte, e isso é importante demais, né, para todo o Nordeste, né, inclusive, já que a gente zela tanto, né, pela organização e principalmente pela união, né, da comunidade astronômica amadora aqui no Nordeste, né. Então, eu queria dar os parabéns a vocês que estão fazendo isso, que estão movimentando aí novamente a astronomia amadora na Bahia, e já dizer de antemão que tem todo o apoio, o apoio da APA, o apoio, né, da linha também aí, para a organização do 24º ENAST na Bahia, tá? A gente está realmente bastante satisfeito aí com essa movimentação que está sendo feita agora aí, com a reativação aí da AB, né? Bom, sobre... Desculpa lhe interromper, mas só todo mundo lhe conhece, mas para iniciar, se apresente, assim, fale um pouquinho sobre você. Perfeito. Bom, sou Marcelo Zurita, atualmente sou presidente da Associação Paraibana de Astronomia e diretor técnico da Abramon, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Também, recentemente, assumi aí a condição de colunista, né, no Olhar Digital, onde eu colaboro com textos, né, semanalmente, e com uma coluna no boletim do Olhar Digital News na sexta-feira, assim como um programa, né, na sexta-noite, lá onde a gente entrevista aí, pessoas com trabalhos na área da astronomia, que a gente possa aí, né, bater um papo sobre o assunto, né. Também tenho aí vários trabalhos, né, na área de meteoros, faço parte da Associação de Observadores Lunares e Planetários, né, Associação Internacional de Observadores Lunares e Planetários, da Organização Internacional de Meteoros, da Sociedade Astronômica Brasileira, onde puder estar contribuindo, estar participando de alguma forma, eu acabo me envolvendo, né. E para a gente fazer aí o chaveamento, né, para o assunto do ENAST, em 2017 a gente teve aqui um eclipse que foi aquele eclipse que foi total lá no Chile, né, e que aquele foi surpreendente, né, aquele eclipse, a quantidade de gente que acabou se deslocando lá para o Chile. Eu não vou me lembrar agora o nome da cidade onde a maioria das pessoas foram, mas assim, chamou a atenção o fato daquela pequena cidadezinha, né, com 500 mil de habitantes, ter recebido, durante o eclipse, mais de 3 milhões de pessoas de diversas partes do mundo para assistir o eclipse lá naquela região do Chile, tá? Um eclipse total do Sol, que foi, acho que em dezembro de 2017. Desculpa, foi em 20 de agosto de 2017. Aí o que acontece? O próximo grande eclipse que a gente teria, que seria visível no Brasil, seria justamente este eclipse agora de 2023, de 14 de outubro de 2023, e que a gente já vinha esperando ele há algum tempo, por conta da faixa de visibilidade, né, dessa anularidade, passar aqui pela Paraíba. Então, desde 2017, a gente começou a falar, começou a se programar sobre o que a gente poderia fazer, né, aqui nessa região, né, por conta desse eclipse. E a gente começou a ver onde é que seriam os melhores lugares de observação, começou a ver quando que iria acontecer, e quando a gente viu que aconteceria no meio de um feriado prolongado, a gente falou, não, a gente tem que aproveitar esse momento e trazer o ENAST para cá, né, para que as pessoas possam vir para o ENAST e assistir o eclipse, ou vir para o eclipse e participar do ENAST, né. E aí a gente amadureceu essa ideia junto com os colegas da APA, tá? E em 2019, durante
o ENAST em Sobral, a gente apresentou a ideia, né, ao comitê, né, na reunião final, né, do comitê do ENAST, no final do evento, e já se pré-candidatando a receber o ENAST 2023 na Paraíba. A princípio, todo mundo gostou muito da ideia. Claro, ainda teve algumas opiniões contrárias, né? Porque, mas eu gostaria de ir no Eclipse e ir no ENAST, mas como a gente vai ter o Eclipse passando aqui na minha cidade também, eu preferia que fosse o ENAST no feriado de novembro, como de costume, né? Então teve muita gente que teve algumas pessoas que preferiam que a gente fizesse o evento no período normal. Mas, de maneira geral, houve uma aceitação muito boa, né? Porque isso atrairia mais pessoas para o ENAST, né? Movimentaria a comunidade astronômica, né? O que é, acho que, um dos principais objetivos, né, do encontro. E a gente voltou de lá com essa aceitação, embora não definitiva, né, dessa candidatura. Por conta da pandemia, nós não tivemos o ENAST de 2020, que seria em Brotas, né? Não tivemos ENAST em 2021 e nem em 2022. Tá? Aí 2022, principalmente porque não houve tempo hábil para organizar em nenhuma cidade, né, em nenhum local esse evento. Então, por conta dessa inexistência do ENAST, consequentemente da falta da plenária, né, do ENAST, que ocorre sempre no final dos encontros, aí a gente lançou online essa proposta, né, de oficializar a sede do 23º ENAST na Paraíba. Tá? 23º ENAST. E aí a votação online, né, a votação lá pela internet acabou confirmando, né, essa proposta, e a gente passou a ser oficialmente aí a sede do ENAST deste ano, né, e optamos pela cidade de Araruna, que fica exatamente na linha central do Eclipse. Aí eu queria mostrar aqui, Fernando, vou compartilhar a minha tela para mostrar o porquê, né, dessas escolhas. Tá? Não sei se vocês já abordaram o assunto Eclipse por aí, né? Mas aqui a gente tem na página do Time and Date, para quem não conhece, tá? Essa empresa aqui, Time and Date, essa instituição, é a instituição responsável pela manutenção da hora universal, né? Do tempo coordenado universal, né? O horário UTC. Eles é que ficam adicionando e retirando de vez em quando um segundo da hora, né, para poder casar exatamente lá o horário civil com o horário astronômico, né. Então esse pessoal é que às vezes faz você dormir um pouco menos durante a noite, porque eles tiraram lá um segundo da hora. Então aqui, ó, a gente tem, eles têm uma página lá dedicada a eclipses, né, e aqui a gente tem o path, né, o caminho, tá, da anularidade deste eclipse de 14 de outubro. Então ele vem lá desde a América do Norte, né, desde do noroeste lá dos Estados Unidos, vai cruzar aqui na América Central, entrar na América do Sul pela Colômbia e atravessar a Amazônia e o Nordeste brasileiro. Tá? Aqui especificamente, né, se a gente for olhar, quando o eclipse estiver passando, né, a sombra do eclipse estiver passando pelos Estados Unidos, ele vai ocorrer lá durante a manhã, né, ele vai iniciar no início da manhã, né, lá nessa faixa aqui dos Estados Unidos, e eles vão ver todo o eclipse por lá, né, com o sol alto no céu. Né. À medida que ele vai vindo, né, que essa sombra vai percorrendo aqui esse caminho, o dia vai passando, e quando ele chegar aqui, né, na costa do Nordeste, a gente vai ter o eclipse acontecendo no final da tarde. Então, aqui, por exemplo, nesse ponto que é bem próximo lá a Araruna, ele vai começar por volta das 3h30, tá?
Então a gente vai começar a ver a Lua encobrindo o Sol lá por volta das 3h30 e vai atingir o seu máximo às 4h45, tá? 4h46 aí da tarde. Tá? Nesse horário, a Lua e o Sol vão estar próximos ao horizonte já. E como no eclipse anular a gente não tem muita observação científica para fazer, né, já que não escurece, a gente não consegue ver as estrelas, geralmente ele é melhor aproveitado para registros fotográficos, né? Então, para composições aí com paisagens, essa proximidade do horizonte é muito, muito interessante. Tá? Isso é uma vantagem, né, para a gente aqui na costa do Nordeste, né, pelo fato do eclipse aqui acontecer no final da tarde. Né? E a gente vai ver aqui, ó, que em toda essa passagem, tá, pelo Brasil, inclusive por toda a América do Sul, os únicos lugares, o único local onde ele vai atingir, onde esse eclipse vai passar por uma capital, é aqui. Na verdade, ele passa por duas capitais, né? Essa faixa passa por Natal e por João Pessoa. Tá? Então, quem estiver em Natal e quem estiver em João Pessoa também vai ver um eclipse anular. Embora, tá, quanto mais ao sul a gente estiver, a gente vai ver o eclipse não tão uniforme, né? Quando ele estiver no máximo, né, a Lua não vai estar centrada lá, não vai estar no meio exatamente do Sol. Tá? Quem vai ver o melhor do eclipse é quem estiver no meio dessa faixa aqui de anularidade, tá? Na linha central dessa faixa da anularidade. E lá na linha central dessa faixa de anularidade está a cidade de Araruna, tá? Que é onde a gente escolheu para realizar o evento. O que Araruna tem? Tá? Primeiramente, Araruna tem uma paisagem, né? Tem paisagens muito bonitas. Tanto a cidade de Araruna quanto o entorno dela. É em Araruna que fica o Parque Estadual da Pedra da Boca, tá? Onde estão aí, uma região onde tem muita formação rochosa, né? E cada uma dessas formações aí tem uma peculiaridade, tem uma característica que é interessante para se visitar, para se fotografar, né? Araruna é uma cidade serrana, então ela fica no alto da serra mesmo, então a paisagem ali dá para imaginar, né? A paisagem fantástica ali, né, do alto da cidade de Araruna. Mas quem quiser aproveitar, né, a questão do Parque Estadual da Pedra da Boca, fica na parte de baixo da serra. Né? Então a gente desce ali a serra e lá tem o Parque Estadual da Pedra da Boca, que tem paisagens belíssimas também para a gente poder registrar o eclipse. Tá? E além disso, Araruna tem, aí eu vou abrir aqui o mapa, né? Araruna tem um complexo, né, de uma universidade estadual que tem toda a estrutura que a gente precisa para a realização do evento. Deixa eu procurar aqui. Então, a Universidade Estadual da Paraíba, né, o campus de Araruna da Universidade Estadual da Paraíba inclusive, uma construção recente, tá? Tá muito bem conservada. Ela fica aqui na estrada que dá acesso à cidade. Logo na entrada da cidade a gente tem aqui a universidade, e cerca de 1 quilômetro depois a gente já tem o centro da cidade. O bom da cidade pequena é essa, né? Tudo pertinho, né? Então, para quem não tiver problema com andar, né, distâncias em torno de 1 quilômetro, pode se hospedar aqui na região central da cidade, onde tem várias pousadas, né? E pode vir caminhando, né, pro local do evento, né? Dá uns 10 minutos de caminhada, 10, 15 minutos de caminhada, dependendo do passo de cada pessoa. E aqui nesta área, tá, da universidade, é justamente onde fica o auditório, onde deve ser realizada aí uma parte das atividades.
Aqui a gente tem a parte de física, né, o complexo onde está o departamento de física da universidade, que vai ceder salas para alojamentos. Então, estudantes que quiserem vir para o evento e não quiserem gastar ou não puderem gastar com estadia, né, com hospedagem, pode optar por alojamento, né, e aí você vem trazendo uma colchonete, um lençol, um travesseiro e dorme por lá. Tá? Dorme no local do evento. Se você gostar de acampar, você pode trazer a sua barraca. E esta região aqui, ó, vai ser reservada para acampamento. Tá? Então, quem quiser fazer camping, vai ter também a possibilidade de ficar lá em barracas. Tá? O que acontece? A gente viu em Araruna que tinha a estrutura e estava privilegiada, né, geograficamente privilegiada para observação do eclipse e para registro também desse eclipse, registros fotográficos desse eclipse. Então a gente optou pela cidade de Araruna por tudo isso, e aí contactamos o professor Jamilton, lá do Departamento de Física, que comprou a ideia de uma forma... assim, entrou de cabeça, né? Hoje ele está à frente na coordenação do evento, na coordenação do ENASTE, e está realmente bem envolvido, bem interessado, tá? E não à toa que a gente iniciou aí há pouco mais de um mês, tá? As inscrições no evento, tá? Então aqui está a página do ENASTE, tá? apapb.org/23ENASTE. Vou colocar aqui no chat para todo mundo. Tá? Quem quiser. Também dá para entrar, tá? Através do endereço mais simples, enaste.com.br, tá? Que ele vai direcionar também para esta página. Tá? A página ainda tá faltando a gente abastecer com mais informações, tá? Mas já tem informação aqui do alojamento, tá? Vai ser justamente nesse prédio aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Tem informação sobre Araruna, os pontos turísticos também de Araruna, coisas que são importantes, né, da gente mostrar. Afinal de contas, a gente vai para lá, vai passar alguns dias lá na cidade e vai querer conhecer também, né, vai querer ter um local para visitar durante a noite, né, conhecer os locais ali históricos, né. Então aqui a gente tem um pouquinho da cidade de Araruna, né, falando de onde fica, como chegar, um pouquinho da história, né, da cidade de Araruna. O nome, para quem não sabe, né, Araruna a palavra Araruna vem do tupi, né, e significa arara preta. Tá? Então, era um pássaro que existia lá na época que o local foi povoado. Tá? Aqui, né, os atrativos turísticos da cidade, nós temos a Pedra da Boca, a famosa Pedra da Boca, inclusive é um dos lugares aí que vão ser, uma das paisagens que vão ser disputadas aí para fotografia, né, no momento do eclipse. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, uma igreja antiquíssima, né, mas que foi restaurada recentemente, está em excelentes condições. A gente tem um local que eu acho que não deveria existir, mas existe, que é o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que fica no Parque Estadual da Pedra da Boca. É um anfiteatro gigantesco, construído lá no meio desse parque estadual, e que provavelmente deve ser o lugar, Fernando, onde a gente vai realizar o nosso Star Party, né, nosso encontro noturno lá na quinta-feira, dia 12. Tá? Então, depois da abertura do evento, a gente deve descer aí com os ônibus, levando todo mundo para esse santuário, onde a gente deve ficar ali, talvez até a noite inteira, né, quem tiver disposição. Né? Marcelo, que lugar incrível para fazer uma atividade de observação do céu, né? Sim. Eu entendo os seus motivos de não querer, talvez, ter essa obra aí, mas será bastante conveniente para o nosso evento, para o evento, né? Porque o meu motivo de não querer é porque aqui é uma área de preservação, né? É um parque que é destinado, né, à preservação da natureza da região. Né? Então não deveria construir
né, ainda mais o poder público, né, construindo, fazendo uma intervenção desse tamanho aqui. Mas, enfim, já existe e a gente tenta aproveitar da melhor forma, né? Aqui seria realmente o local para a gente fazer um encontro noturno aí da gente. Tem a estrutura, tem energia e tem até os postes de luz, tem refletores e tudo, mas vai estar tudo desligado, tá, durante o nosso Star Party. Aqui, para quem gosta... Pode falar, Fernando. Só comentar, Marcelo, eu sou envolvido com escalada também. Em Aranuna teve o 20º encontro nordestino de escalada. Né? É um lugar onde a prática da escalada técnica é bastante evoluída. Vai ter, eu acho que é esse mesmo encontro que vai haver exatamente no mesmo período do nosso evento, tá? do Enácio. Tá? Justamente neste final de semana prolongado. Então, quem gosta de aventura, você gosta, pode marcar lá um horário para ir subir uma pedra. Tá? Sem dúvida, agora... a gente pode até pensar em agregar o pessoal da escalada numa noite de observação, eles têm muito interesse. A gente conversou já com eles. Engraçado que eles não sabiam que ia ter um eclipse, depois eles descobriram que ia ter um eclipse durante o evento, depois de já ter marcado, né? Coincidência boa, hein? E aí a gente encontrou com eles lá na última visita que nós fizemos, e eles ficaram bem interessados aí nessa integração, né? E é bom, né, inclusive porque provavelmente eles vão estar hospedados nas pousadas que tem lá na parte de baixo, e aí a gente integrando o pessoal, a gente convence eles a desligar as luzes lá. Aí é que vai funcionar o negócio. Eu acho que vai ter uma excelente receptividade, esse pessoal é bem consciente, sim. Eles vão adotar imediatamente a proposta. Uhum. Maravilha. Aqui, tem um pessoal que gosta, né, eu sou um desses, né, inclusive, que gosta de turismo rural, tá? Que é se aventurar não pelas praias, pelos lugares que são já bem visitados, mas pelo interior, conhecer um pouco da história, ver arquitetura antiga, né? E a Fazenda Maquinê, lá em Araruna, é um desses lugares que é interessantíssimos, né? Preserva toda aquela estrutura, né, da época ainda dos engenhos, né? Isso que a gente vê lá é o que a gente via quando visitava uma cidade, né, uma fazenda antiga, né, há 200, 300 anos atrás, né? Uma capelinha, uma casa grande, a área ali tem lugares ainda que preservam os casarões da senzala, né? Mas, enfim, páginas manchadas aí da nossa história, né? Mas tem lá a parte onde eles fazem a parte do engenho, né? Inclusive dessas fazendas. Então tem tudo aqui para a gente visitar, para a gente fotografar. Eu imagino essa paisagem aí durante a noite, né? Para a gente fazer umas fotos legais. Tá? Então é tudo lugar interessante da gente conhecer aí quando estiver por lá. A Pedra da Caveira é uma formação rochosa interessantíssima, né? Que você vê que parece um crânio, né? De um alien gigante enterrado aqui, né? Então essa é uma formação rochosa bem interessante. Ela está na direção, aqui nessa foto, ela está a câmera está apontada na direção oeste, na direção do poente, né? Então vai ser a direção onde o Sol eclipsado vai estar. Agora atenção, pessoal que quiser acompanhar o eclipse do Parque Estadual da Pedra da Boca, que muitas dessas rochas, dessas pedras, elas acabam cobrindo o horizonte. Então você tem que calcular bem direitinho onde você vai estar para registrar o eclipse para não perder a melhor fase, né? O Mercado Cultural aqui já na cidade, é um prédio mais recente, né, com uma centena de anos no máximo. O Zurita, aproveitando a deixa, a Terezinha perguntou qual a probabilidade de chuva nessa época do ano em Araruna. Existe uma estatística? Olha, essa época do ano, aqui na Paraíba, é uma época que chove menos. Eu acho que tem
no próprio Wikipedia de Araruna, tem essa pluviosidade. Agora, chuva mesmo é muito difícil, Terezinha, tá? Muito difícil mesmo. É uma região que, apesar de estar relativamente próxima do litoral, chove quase nada. Aqui, ó. Chuva. Então, aqui em outubro, ó, você vê que aqui em Araruna é o mês que chove menos. Tá? É um dos meses também com a menor cobertura de nuvens. Agora, Araruna, por ser um local, uma região serrana, de noite costuma fechar de nuvens, principalmente no início da noite. Né? Quem conhece, quem já visitou a região serrana, sabe que acontece isso quase todos os dias. Tá? Então, isso pode atrapalhar um pouco o nosso Star Party. Né? A gente já fez outras observações noturnas lá, que não tiveram esse problema, mas tem essa chance. Tá? Apesar de ser numa época que não tem muita cobertura de nuvens, não tem chuva praticamente, ainda assim é uma possibilidade que isso possa atrapalhar a nossa noite. Mas dificilmente vai estar nublado no final da tarde lá. A gente não pode dizer isso com tanta antecedência, claro. Tá? Mas o histórico dessa época do ano, é favorável para que a gente tenha tempo bom aí no momento do eclipse. Tá? Realmente, todas as condições de Araruna, o lugar não poderia ter sido melhor escolhido, né? Uma universidade nova, né, que apoiou o evento, um lugar que já é turístico, já é um destino agradável, desejável. A gente tinha outras possibilidades também, até assim, em áreas até com um risco menor ainda de tempo ruim. Tá? Por exemplo, a cidade de Cuité, aqui, daqui para cá, o clima muda completamente. Tá? Porque aqui a grande parte, né, das nuvens que vêm do litoral, elas ficam aqui na serra aqui, que é o complexo lá da serra da Borborema. Tá? Então, Cuité, por exemplo, já não recebe praticamente nuvem, tá? Nem durante a noite, nem durante o dia. Então, lá é bem mais limpo. Tá? Só que o problema é que por aqui já fica bem mais distante da capital, o que dificulta, né, para as pessoas que vêm, e já não tem a mesma estrutura que Araruna tem. Tá? O bom é que a gente tendo transporte lá, e tudo indica que a gente vai ter, né, se a gente vê nos dias que antecedem o eclipse que a possibilidade de nuvens é alta, a gente pode já se programar para ir no dia do eclipse para Cuité, por exemplo. Tá? É uma hora aí de carro, a gente já está numa região bem mais seca. Né? Interessante esse plano bem. A gente tem boas possibilidades que não tenha esse tipo de problema em Araruna. Mas se tiver, a gente tem saída. Né? A gente não vai chorar abraçado, não. Né? Se bem que tem bastante gente, né, para abraçar lá, vai ter com certeza. Então, a gente tem uma possibilidade muito boa para Araruna. Né? Seria, naturalmente, se não houvesse Enast, se não houvesse essa movimentação que a gente está fazendo, seria o local onde eu iria acompanhar esse eclipse, tá? Onde eu me programaria para ir. Então, eu fico bem à vontade mesmo para convidar todos vocês para vir, né, para Paraíba, para a gente acompanhar esse eclipse lá em Araruna e aproveitar e participar do Enast. Ou, quem quiser vir para o Enast e aproveitar e acompanhar o eclipse também, é uma boa pedida, né? É interessante aqui, uma revelação que eu vou fazer aqui, que só as pessoas mais próximas sabem, né? Algum tempo atrás eu trabalhei muito com arquitetura. Né? Eu não era arquiteto, mas eu prestava serviço para arquitetos, serviços de desenho, serviços de maquete eletrônica. E 3 dessas obras aqui, eu participei de alguma forma. Dessa, infelizmente, do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, né, eu fiz
boa parte dos desenhos lá de um monumento que ia ter aí, que felizmente não fizeram, né? Do Santuário de Nossa Senhora. Eu participei, eu fiz alguns desenhos também ali do detalhamento da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, e também fiz o levantamento, né, das medidas arquitetônicas aqui da Igreja de Santo Antônio para a reforma que ela sofreria depois, que é inclusive essa que a gente está vendo aqui, né? Ela, uma igreja bem bonitinha. Aqui era a igreja matriz da cidade de Araruna quando ela foi fundada, tá? E hoje hoje é essa, a de Nossa Senhora da Conceição, tá? Então quando eu vejo assim o negócio pronto, acaba me emocionando. Com certeza, e eu acho que é importante você falar isso, porque denota que o destino é um destino cultural. Sim, foi muito sim. bem escolhido, porque não é só a questão astronômica, científica, mas é uma viagem que tem um apelo cultural muito precioso. E é bom que a gestão da cidade, a gestão municipal, entra prefeito, sai prefeito, e eles continuam valorizando essa cultura, valorizando esse patrimônio que eles têm lá, tá, histórico, né? Então a gente vê a cidade é toda organizadazinha, toda bonitinha, as fachadas, né, das casas, ó, pintadinhas, tá? Então é um lugar bonito, é um lugar gostoso, e por mais que a gente esteja, né, no interior, né, da Paraíba, ali do Nordeste brasileiro, à noite é um friozinho bem gostoso, sabe? Para quem gosta assim de um clima mais ameno, ali é excelente, tá? Então, inclusive aqui fica na chamada Rota do Frio, né, que é um caminho, né, que o pessoal tem aqui de locais para se visitar, né, para quem gosta de inverno, para quem gosta de frio. Claro que a gente não vai ver neve, a gente não vai ver, né, temperaturas aí abaixo de 10 graus, mas com temperaturas bem amenas, bem gostosas aí para quem não se dá muito bem com o calor, ou para quem gosta de um friozinho moderado, né? Por último aqui, tá, nesta página aqui, a gente destaca a Pedra da Macambira. Eu não conheço ela de perto, né? Eu passei na estrada ali que margeia ela, tá? Mas me parece ser um lugar muito bonito também. Eu não sei se ela é utilizada, é muito frequentada pelos praticantes de esporte de aventura, né? Então tá aqui, a minha dúvida era essa, tá? Então uma pedra bem interessante aí, mais um ponto histórico aí para se visitar. Mas no próprio Parque Estadual da Pedra da Boca, tá? Aqui tem um videozinho, não sei se a gente vai conseguir ver ele todo, mas no próprio Parque da Pedra Estadual, Parque Estadual da Pedra da Boca, a gente tem uma série de paisagens naturais que são fantásticas, tá? Então, dá para ir, para olhar, conhecer, escolher o melhor lugar. Ó, isso aí é um pôr do sol, ó, visto lá do alto da Pedra da Boca. Tá? Dá para escolher o melhor lugar para acompanhar o eclipse e para fazer aí os melhores registros, né, desse fenômeno raríssimo e com certeza um fenômeno único na vida de cada um que visitar o local. Quem gosta de natureza aqui é prato cheio. É interessante, Zurita, uns anos atrás teve um encontro de escalada, encontro nordestino de escalada em Igatu, a cidade onde eu moro, na Chapada Diamantina. E Que bacana. eu fiz uma palestra de astronomia no encontro. Então eu acho que eu inclusive vou buscar ver quem está à frente dessa organização do encontro e possivelmente fazer alguma sugestão com a sua mediação, porque eu acho que realmente tem tudo a ver fazer alguma atividade em comum, eles participarem conosco, eles vão ter total interesse. É um lugar, assim, vê-se logo, que é excelente para a prática da escalada, então certamente vai dar muita gente aí no encontro de escalada também, o que valoriza, né, o encontro de astronomia. Pois é. Nesse local, vou ver se eu acho aqui facinho para mostrar aqui para vocês.
Tá? Mas nesse local onde na Pedra da Boca, basicamente foi o local que foi o meu portal de entrada para a Associação Paraibana de Astronomia. Porque em 2012 teve um concurso fotográfico aqui na Paraíba com o tema Noite, e caiu como uma luva para mim, né? Eu já fazia astrofotografia, mas sozinho, né? Buscando ajuda aí na internet, na época o Twitter principalmente, né? Tinha muita gente, alguns astrofotógrafos aí internacionais que compartilhavam muita coisa. Agora aqui na Paraíba eu não conhecia ninguém que fazia, ninguém que praticava. E aí aproveitei esse concurso para fazer uma foto lá, para ir para a Pedra da Boca, fazer uma foto e mandar para esse concurso. Tá aqui, achei a foto. E aí eu fui lá. Infelizmente a época do ano não era melhor, que era a época que a gente via Via Láctea, e fiz essa foto aí, tá? Mostrando aí a grande nuvem de Magalhães, né? Na noite estrelada aí da Pedra da Boca, tá? Essa foto aqui é uma foto com 30 segundos de exposição. A gente tem aqui a luz do restaurante Seu Tipo, uma lâmpadazinha ligada lá do lado de fora para iluminar o pessoal que vai no banheiro. Esta área aqui, se você já conhece a Pedra da Boca, não sei se você conhece ou se você vai conhecer ainda, Fernando, mas essa área aqui é uma área de camping, né, que fica ali no pé da Pedra da Boca. A famosa aí. Há mais de 30 anos o pessoal já usa essa área aí para acampar e subir, né, o ponto de partida ali para a subida da Pedra da Boca. Parece ser um né? granito, Então, né? aqui para é como chama? Parece um granito amarelo, assim. Essa cor aí, é incrível isso. A cerca de 5 quilômetros desse local, 6 quilômetros para ser exato, fica a cidade de Tacima. Desculpa, Tacima não, de Pacifica, nessa direção. Esse amarelado da pedra são as luzes da iluminação pública lá de Tacima. E a gente só consegue ver isso com a longa exposição. Né? Então, é aquela luz que vem e rebate aí. Tá? Agora, essa foto aqui é para vocês terem ideia do céu de Araruna. Sabem que data ela foi feita? Eu tenho impressão... Deixa eu ver aqui. Iniciando o narrador. Eu apertei um negócio errado aqui. Ô, professora Leidiane, essa formação de Araruna lembra um pouco esses Isselbergs aqui da região de Itaberaba, são Isselbergs. Hã? São Isselbergs também, né? Sim, eu lembrei de Itati mesmo. Lembrei muito. O Zurita está confirmando que são Isselbergs, né? Isso. Aqui eu acho que eles explicam, ou até nessa página aqui, a gente tem essa informação. Não. Mas essas são aquelas rochas de origem vulcânica, né? Isso é um granito. Me parece que é um granito. Eu tenho quase certeza que é granito. Ferramenta, Pedra da Boca. Alt. Dica Deixa de eu ver. ferramenta. D2 pontos barra invertida Bramon barra invertida nota Vixe. sublinhado Bramon ponto txt motivar mais. Não sei se vocês estão ouvindo isso que eu ouvi aqui. Sua secretária? Eu ativei aqui sem querer Configurações do narrador. o narrador. Modo narrador. Pronto. Poxa, Marcelo, estou muito entusiasmado, cara. Agora, especialmente depois dessa sua explanação sobre Araruna, Uhum. deu muita vontade de conhecer. Independente do Enast, já é um lugar interessante para se conhecer. É fantástico. Essa foto aqui, eu tentei localizar aqui a data dela, mas essa aqui já é uma versão alterada e tudo, não está com a data original. Mas essa foto aqui foi feita em outubro de 2012. Tá?
Então, ela foi feita no mês de outubro. Esse aqui é o céu de outubro, tá, em Araruna. Tá? Essa noite aqui era uma noite com lua crescente, então grande parte da noite foi iluminada pela lua, né? E aí, de madrugada, eu acordei no meio da madrugada para fazer a foto e mandar para esse concurso. Tá? Ela ficou, acho que em 8º lugar, se eu não me engano, nesse concurso. E durante a cerimônia lá de premiação, eu conheci um colega da APA, né, o Anderson Dantas, que também estava participando do concurso com uma foto noturna. Eu falei, cara, quando eu vi a foto dele, eu falei, eu preciso conhecer quem é esse cara, né? Aí fui lá atrás dele, conheci. Aí ele me apresentou o Francisco Saulo, que também era da APA. E aí falou, cara, a gente começou a conversar e pronto. Aí foi minha porta de entrada para a APA, né? E foi a partir daí que eu comecei a fazer trabalhos mais relevantes aí na área da astronomia, né? Até então era basicamente fotografando, né? Fazendo astrofotografia e divulgando de alguma forma, né? Esse trabalho aí nas redes sociais da época, né? Muito bom, Zurita. Eu acho que alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Zurita, o professor Manuel Pereira levantou a mão. Por favor, professor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim. Pronto, Fernando. Agora estou em casa, mas no começo não estava. Primeiro eu vou aqui responder ao que você me perguntou, né? Então, minhas expectativas para a participação do ENASH são as melhores possíveis. E agora, então, é que se potencializou com essa apresentação maravilhosa. Marcelo, eu fiz algumas prospecção em relação à questão de pousadas, né, hotéis. Uhum. Parece-me que no entorno não há muitas opções e, inclusive, até tentei o contato e não consegui, porque é o seguinte, tem pessoas que estão interessadas e aí queria ver essa questão. Eu provavelmente já devo estar me adiantando aqui um pouco a pauta, mas gostaria de saber se há alguém que possa intermediar essa questão de pousadas, hotéis, e aproveito também para saber se dá para chegar ao topo da Pedra da Boca, não é? Isso. Isso, se tem um acesso até a parte de cima dela, para a questão até mesmo de uma observação, ou da observação do eclipse e para fazer imagens, né? Essa foto aqui, deixa eu ver se eu abro ela numa outra guia. Essa foto aqui. Ela foi feita. Dessa daqui é de uma posição que eu acho que vai ser uma posição bem disputada lá para fotografar o eclipse. Tá? Aqui a gente vê a Pedra da Boca mais ou menos na direção onde o Sol vai estar no dia 14 de outubro. E aqui, ó, a gente vê que tem uma parte menos íngreme, onde a gente consegue chegar ali no topo da Pedra da Boca. Eu não conheço esse acesso, tá? Mas do que eu sei, tem um acesso onde você consegue chegar andando aqui, sim, vindo aqui por trás, tá? Eu vou procurar saber a respeito disso para te passar a informação mais certa mesmo, tá? Mas eu tenho quase certeza que tem esse acesso, sim. Inclusive, nesse dia que eu fotografei aqui, tinham as pessoas aqui em cima, tá? Eu acho que são esses pontinhos escuros aqui, eram pessoas aqui. Tinha um monte de gente aqui, o negócio é tão grande que a gente não vê, né? Mas tem um monte de gente sentada aqui na boca da pedra, né? E a escalada que o pessoal faz, né? A escalada só tem um trecho lá que a gente precisa de corda. Mas essa subida aqui, tá? Ela é bom para quem está iniciando, né, na escalada, mas não é tão bom para qualquer iniciante, não. Né? Inclusive, quem quiser fazer essa aventura tem que estar bem condicionado. Tem que estar bem condicionado fisicamente, porque é uma subida bem puxada, né? A gente vê assim
da foto ali, quer ver? Dessa daqui, tá? A gente tem aqui um trechinho inicial que a gente sobe andando, tudo certinho. Quando a gente chega aqui nessa base, tá? Se a pessoa não tiver um bom condicionamento físico, já chega aqui com a língua batendo no peito. Porque é puxada, né? A trilhazinha ali subindo. E daqui a gente vai subindo por essa trilha aqui. Tem um trechinho de corda que acho que é por aqui, que a gente usa a corda assim por segurança, né? E do resto é subida, né? Até a gente chegar ali na boca da pedra, tá? Mas é muito bom. E chegar ali em cima, a paisagem que você tem, é muito bom. O acesso que tem andando e menos íngreme é para chegar no alto mesmo, nesse topo aqui, né? Com uma paisagem aí estonteante também, né? Do alto da pedra. Eu me identifiquei com sua pergunta, professor Manuel. Eu vou querer subir lá, a gente vai fazer essa aventura, viu? Tá combinado. Ele perguntou, Marcelo, porque ele é trilheiro. Ah, pronto. Da brincadeira. Come together. Eu também sou, só não sou, não faço com muita frequência, mas sempre que pode eu tô me embrenhando aí nessas trilhas. A gente faz uma expedição ao topo do Sim. E assim, eu acho que tanto tem que é justamente nesse ponto aqui que o pessoal faz rapel, tá? Então eles sobem aqui até o topo e aí desce uma corda aqui, eles fazem um rapel, tem um trecho negativo aqui, né, que você fica realmente balançando lá sem apoio nenhum, só descendo e passa, né, pela banguela aí da boca, bem bacana mesmo. Muito bom. Em relação às pousadas que ele perguntou, Zurita. Pousada é o seguinte, a minha indicação inicial é entrar no site da prefeitura, tá? O site é bem simples, araruna.pb.gov.br, tá? E lá no site da prefeitura eles têm umas indicações de pousadas. Agora, a gente está visitando, né, o pessoal lá do comitê local está visitando essas pousadas para ver as condições, para ver a quantidade de vagas e a gente poder indicar elas para vocês. Eu confesso que está um pouco atrasado nesse trabalho, tá? Porque principalmente agora porque a gente está correndo com a questão da submissão de trabalhos, né? Para quem quer apresentar alguma coisa durante o ENASSE, tá? Mas assim que a gente concluir isso, a gente vai começar a disponibilizar essas indicações no site também. Então aqui, ó, em Araruna, turismo, hotéis e pousadas, já vai ter uma lista, tá? De pousadas que existem lá. Agora um detalhe, eu não sei quando que esse site foi atualizado, quando que essa página aqui foi atualizada. Já teve pessoas me informando que ligaram para o número e não atendeu, né? Ou então a pousada já não funcionava mais, tá? Mas aqui já tem algumas indicações, tá? E muitas delas que você não encontra, por exemplo, lá no Trivago ou em outros sites aí que você usa para procurar vaga em hotel e pousada, tá? Então aqui são as primeiras dicas. Manuel? Exatamente, Marcelo. Eu tinha entrado nesse site aí da prefeitura e, de fato, há muitas dessas pousadas que não existem mais. Inclusive, havia até a possibilidade na cidade vizinha de Pacifica, se não me engano. Sim. Porque é muito próximo, inclusive, né? Porque lá existe mais pousadas e hotéis do que na própria cidade de Araruna. Enfim, eu dei uma adiantada porque, assim, como é uma viagem longa e tem algumas pessoas já interessadas, então eu já fui dando uma olhada, me adiantando aqui em alguns pontos, sabe? Mas, obrigado pela informação. Essa dica de procurar a Secretaria de Turismo Municipal, ela é boa. Por experiência própria, eu percebo que no interior, às vezes o pessoal ainda não está tanto ativo na internet, mas as pousadinhas existem, né? Elas existem muitas. Existem muitas. Eu acredito que Araruna deva até ser bem servida nesse sentido. E essa previsão que o professor Manuel está fazendo é bom também, né? Quem sabe que vai, é bom já ir adiantando.
né, essa questão de reserva e tudo. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção, que eu acho que foi muito bem pensado da parte da organização, é essa possibilidade de ir a um custo zero, né? Assim, um custo zero que eu digo é você ter um ambiente para você acantonar ou acampar, né? Então, muitos estudantes, por exemplo, que a gente sabe que nessa fase da vida a gente está sempre duro, né? Então, de repente, se a gente conseguir alugar um ônibus, já vai ter lá a possibilidade de um alojamento gratuito. Então, isso possibilita realmente que mais pessoas possam participar. Para estudante, eu acho que os estudantes é o público que a gente mais cativa, que a gente mais trabalha para trazer para o evento, né? Por quê? Para vocês terem uma ideia, o alojamento já é uma coisa que vai ajudar bastante, né? O pessoal que vem aí, a não ter muito gasto e tudo, claro que não vai ter o conforto lá de um hotel ou de uma pousada, tá? Mas vai ter um local para passar a noite, para dormir e para acompanhar o evento lá a custo zero, tá? Segundo, você pode, e aí quem estudar em universidade, né, dependendo da universidade que você estudar, ou na instituição de ensino que você tiver, você pode preparar um trabalho para apresentar no ENAST, tá? É o que a gente vai disponibilizar aí nos próximos dias, tá? A gente ainda está trabalhando nisso, porque aí você tem algum trabalho na área da astronomia, ou quer apresentar algum trabalho na área da astronomia, quer desenvolver, se você quer pesquisar agora, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho de observação lá dos eclipses, né, das principais luas de Júpiter. Então você se programa para fazer essa observação nos próximos meses, tá? Escreve um trabalho mais rápido possível sobre isso, né? Faz um resumo desse trabalho e submete para o ENAST, tá? Se ele for aprovado, né, esse trabalho vai ser apresentado no evento e a gente vai fazer essa análise rapidamente para dizer para você, o seu trabalho foi aprovado para você apresentar no ENAST. Aí, com esse aceite, a gente vai mandar uma carta de aceite, né, para quem tiver o trabalho aprovado. Com esse documento de aceite, você vai na tua instituição e fala: vou apresentar um trabalho, tá, num encontro de astronomia, e queria o apoio da instituição para passagem, para hospedagem, para alimentação. Pede o que puder pedir. De repente você não consegue para tudo, mas consegue alguma coisa, né? Consegue uma diária para você ir para lá e se virar, né? E aí você pode conseguir o apoio, por exemplo, para as passagens, né? Para o transporte, para a passagem aérea, para vir para Araruna, tá? Você conseguindo a passagem, você tendo o alojamento de graça, né? Oferecido pela organização, tá? E fazendo uma reserva lá nos coquetéis, né, nos coffee breaks, para comer de noite, para que você não vai gastar nada vindo para o ENAST, né? Então vai aproveitar um evento de alto nível, né, como é o ENAST, com astrônomos de todo o país, né, participando, conversando, trocando experiência, né? Você vai encontrar com os caras lá durante os coffee breaks, né? Vai se bater aí com os principais astrônomos do país lá nos coffee breaks, tá? E se o cara é muito abusado, a gente nem chama, né, Fernando? Então só vai ser gente boa mesmo, gente que você pode pegar, puxar conversa, apresentar o seu trabalho, né, pedir dica. Então é um momento realmente da gente interagir, da gente buscar esse contato aí com os principais nomes da astronomia do país, tá? E ainda tem uma coisa, a inscrição custa R$70, tá? É um valor simbólico, né? Basicamente para a gente cobrir aí uns custos, né? Parte dos custos, né, que vem com cada inscrição, tá? Só que ainda existe a chance de você, estudante, não pagar a inscrição. Porque um dos apoiadores do 23º ENAST, tá, é o arquivo Afonso Pereira, e o arquivo Afonso Pereira é um memorial dedicado ao professor Afonso Pereira, aqui da Paraíba, que foi um cara que viveu para a educação. É um cara, para você ter ideia, que depois de um tempo, depois de formado,
né? Se formou fora, aprendeu um monte de língua, um monte de coisa. Ele voltou para Paraíba com a intenção de fundar o maior número de escolas possíveis. Ele visitava cidades do interior, construía, né, escolas, construía, arranjava lugares para fundar uma escola, né, conseguia com prefeitura, com o dono de engenho, né, para ceder uma casa, alguma coisa assim. Conversava com as pessoas do local, que eram, por exemplo, dentistas, médicos, né, advogados, para eles serem os professores dessa escola e começar a dar educação para as crianças, para os jovens daquela cidade. Então esse cara fez isso em muitas cidades aqui do interior, tá? E por isso, né, essa instituição, o Arquivo Afonso Pereira, que mantém viva a memória aí do professor Afonso Pereira, ela também tem como objetivo, né, fomentar a educação no nosso estado. Então eles estão contribuindo, pagando a inscrição de até 50 estudantes. Tá? E isso é feito instantaneamente no ato da inscrição. Tá? Na hora que você vier aqui no site do evento e clicar em inscreva-se, tá? Aqui você vai preencher os seus dados e aí no final, tá? Tem essa opção aqui, ó, o Arquivo Afonso Pereira está oferecendo 50 bonificações no valor total da inscrição no 23º Enástico a serem sorteadas entre estudantes inscritos no evento. Se você se encaixa nesse critério, marque a caixa de seleção abaixo para concorrer ao bônus. Tá? Então, os estudantes, né, que quiserem, que se interessarem, marque essa caixa de seleção e aí quando ele enviar a inscrição, vai ser feito um sorteio, tá, aleatório. E se você for sorteado, você vai saber na hora que a sua inscrição já está paga. Tá? Se não for sorteado, aí você vai receber as instruções para o pagamento dessa taxa de R$70, tá? que pode ser feita por Pix, por boleto, por transferência, de diversas formas aí. Tá? Então, de toda forma, R$70 eu acho que não quebra nenhum estudante hoje em dia. Né? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma observação, uma pergunta? O Zurita e colegas, eu pessoalmente estarei lá, espero estar, se Deus me permitir, estarei lá no 23º encontro, até porque, obrigado Terezinha, levantou a mão, já passou a palavra. Eu estarei, porque estarei inclusive representando a associação, né, que é importante que a associação esteja representada na plenária, no final do evento do Enast, porque somos nós que iremos receber o próximo, então é o momento de já, né, no encerramento desse Enast, já lançar o Enast do ano que vem. Então eu acho importante também, lógico, dentro do possível, ter o maior número de participantes da Bahia, da associação, né? Professor Manuel, quero muito subir o morro com você lá, acho que também é uma coisa que eu quero ter no meu currículo. Eu vi um eclipse solar, né? Uma coisa rara, tem gente que tem condições, tem tempo e sai viajando todo ano, tem pelo menos 2 eclipses, só que em lugares diferentes do mundo, né? Eclipse lunar você assiste em qualquer lugar que a lua esteja acima do horizonte, mas o eclipse solar não, né? Então, eu quero ter isso no meu currículo. Acho que não é tão longe, são 16 horas de viagem, dá menos de 1.000 quilômetros. Eu irei. E espero que a gente consiga, Marcelo, reunir o maior número de pessoas que possam participar. Não só pelas condições desse encontro, que são muito especiais, com eclipse, com um lugar legal, a chance, muita gente do Brasil todo, como o Marcelo falou, representantes do Rio Grande do Sul ao Amazonas vão estar presentes. É uma oportunidade da gente interagir com outras pessoas, conhecer, ser conhecido, né? Eu ia perguntar a questão de submeter trabalhos. Eu acho que algumas pessoas entre nós têm interesse, porque é um evento, antes de tudo, acadêmico, né? Ele tem uma parte acadêmica, para quem não conhece, né? O evento se dá normalmente, né? Tem essa parte do auditório, né, Marcelo, com a apresentação de trabalhos de alto nível. Então, eu acho que é uma grande oportunidade e, acima de tudo,
vem na esteira do fortalecimento da astronomia na Bahia, né? Depois de 4 anos de desinvestimento na educação, de 4 anos, né, de grandes problemas nas universidades, né? A sociedade acadêmica, a comunidade acadêmica está sedenta por um evento como esse. A gente deseja que realmente seja marcante, porque a contemporaneidade e o futuro da astronomia precisam muito desse evento, que ele seja um sucesso. Então, Marcelo, eu estarei lá e espero que a associação tenha gente suficiente para formar uma excursão e estarmos lá prestigiando esse brilhante trabalho que você e a equipe vem desenvolvendo. A Terezinha levantou a mão. Terezinha, por favor. Ou depois o professor Manuel também. Pode falar, Terezinha, ligar o seu... Eu acho que não está saindo o áudio. Eu não ouço a professora Terezinha. Não lhe ouvimos, professora. Eu não ouço. Bota a mensagem no chat. Não sei, talvez esteja com problema no microfone aí. Não está vindo o som. Enquanto isso, professor Manuel, você quer fazer sua observação enquanto a professora Terezinha escreve Sim. Fernando, você falou uma coisa interessante, e aí eu vou só complementar que, de fato, a gente tem essa oportunidade agora no ano 2023 de observar um fenômeno em terras brasílias, principalmente aqui no nosso amado Nordeste. Lembrando que o próximo eclipse solar total visto aqui no Brasil será em 2045, para ser exato, no dia 12 de agosto de 2045. Ou seja, nós vamos ter uma oportunidade maravilhosa agora, né? Lá na frente, só o amanhã dirá, né? 2045 já estarei aí com mais de 70 anos, em torno disso. Mas espero também estar vivo para poder acompanhar, né? Mas esse de 2045 ele vai ser visível mais no centro-oeste e para o sudeste. Quero aqui, Fernando, também... eu criei um grupo no Zap com a finalidade de organizar essa questão porque já algumas pessoas, como eu disse, já se interessaram, né, na questão de ir para o ENAST, né? E eu fiquei esperando esta reunião para também saber se, por parte da Associação dos Astrônomos Amadores da Bahia, se já tem algum grupo, alguma movimentação nessa questão de se organizar, pelo menos, para ver a questão do transporte. Afinal de contas, são praticamente 1.000 quilômetros, Salvador, Araruna, apesar de nesse momento não estar em Salvador, mas enfim, não me custa nada me deslocar para lá e juntos, né, irmos para Araruna, né? E eu, assim, por ter algumas experiências em questões de viagens e organização, digo, quanto antes a gente se organizar, já determinar valores, né, e entre outros detalhes, melhor do que deixar para cima da hora. Até porque, como o Marcelo falou, muito provavelmente Araruna vai estar com muita gente, né, nesse período, tanto pela questão do ENAST, quanto pela questão do eclipse. Sim, professor. Boa noite, Plínio. Seja bem-vindo. Opa, boa noite a todos. Um pouco tarde, né? Mas... Nossa gente no Rio de Janeiro. O professor, sim, nós ainda não iniciamos essa lista. A gente estava esperando justamente esse encontro hoje com o Marcelo para ter essa explanação, ter essa perspectiva mais bem definida, né? Mas nós temos a intenção de fazer o possível para facilitar que um maior número de pessoas participem. Então, a gente, a princípio, pensou em criar
um grupo de pessoas responsáveis por essa organização. Você, por exemplo, sendo como é um associado, poderia, inclusive, ser um dos responsáveis por isso. Como você já está à frente dessa iniciativa, eu acho que a gente pode dar continuidade, inclusive, a partir do que você já fez. Eu, pessoalmente, estarei empenhado em fomentar essa iniciativa. Inclusive, como eu faço parte dessa comunidade de escaladores também, eu acho que a gente pode, inclusive, conseguir complementar, por exemplo, um determinado grupo de participantes que possam ir conosco desse grupo dessa comunidade de escaladores. Se a gente, por exemplo, consegue 30 astrônomos, né, e consegue mais 10 escaladores, fecha um ônibus de 40. Eu acho que os escaladores, inclusive, eles vão ter muito interesse no Enast. Eu acho que a finalidade é em participar de algumas atividades do Enast, né? Porque são amantes da natureza, são amantes do céu, são pessoas que têm o mesmo, né, interesse, a mesma sensibilidade. Então, sim, professor, a gente tem interesse em participar, e aí, professor, no privado a gente pode bolar juntos uma estratégia para... Pronto. Se me permite, eu posso compartilhar aqui o link do grupo que eu criei, que já tem um pessoal... Tudo bem, ok, obrigado. Por favor, faça isso também, professor. Vamos fazer isso também nos grupos da AB, viu? Ok. E a gente... E aí a gente vai discutindo essa melhor estratégia possível. Tá certo, ok. Fernando Manuel, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisinha que o Manuel falou aí, que eu vou acabar corrigindo. Que eu já vinha pensando assim, rapaz, eu acho que a gente vai precisar organizar o Enast 2045 por aqui também. Esse aqui é o mapa... o mapa de visibilidade, o mapa a faixa de totalidade, ela passa também por aqui. É muito parecido com a de 2023. Tá? Então, uma próxima boa pedida aí, ó. Já fica um pré-agendamento aí. Dessa vez a pessoa fica bem no centro. O de 2045 passa aqui pelo Nordeste, né? Então tá, de fato. Então, de fato, erro meu. Eu pensei que passava pelo centro-oeste e sudeste. Melhor ainda. Melhor. E ainda mais no jardim. E ver esse fenômeno no Jardim das Acácias que é uma maravilha, né? Eu acho que Marcelo sabe o que é o Jardim das Acácias, né? Um apelido, né, para a cidade de João Pessoa. Tá bom. Foi que botou esse apelido. Mas, tem outra coisa também que eu esqueci de falar sobre as facilidades, os atrativos para os estudantes aí que escolherem enviar trabalho para o Enácio, tá? Esse é o motivo da gente não ter ainda aberto as inscrições, tá, da submissão de trabalhos. A gente vai ter uma opção neste Enácio, que eu acho que é uma opção inédita, de você mandar um resumo curto, tá, que é o que a gente normalmente faz nos Enácios, ou você mandar um resumo expandido. Tá? Para quem trabalha aí com a parte de pesquisa já sabe o que isso significa, né? Um resumo mais detalhado, com introdução, com justificativa, metodologia, todo aquele negócio, né? Esse resumo expandido, a gente vai disponibilizar ele ele vai ser tanto publicado nos anais do evento, que vai ser um livro, tá, com ISBN, tá? Então vai ser considerado uma publicação que vai para o seu currículo acadêmico, como também a gente vai disponibilizar esse resumo expandido para apreciação dos editores de algumas revistas na área de astronomia, tá? A gente já tem aí o sinal verde, tá, na revista da Linha, tá, a RBL, tá, e a gente já tem o sinal verde da revista da UBA, né, o boletim da UBA, tá? Então, eles já vão participar do nosso comitê científico para analisar esses resumos expandidos e, havendo interesse, aí eles vão contactar os autores para pedir, né, para fazer os ajustes aí, as alterações necessárias para publicação nessas revistas. A gente está aguardando
uma resposta do pessoal da Sociedade Astronômica Brasileira, porque eu tenho interesse nessa revista aqui, ó, a revista da Brasileira de Astronomia. E por sinal, vou até tirar aqui essa luz. Essa aqui é uma coisa interessante, né? Essa revista aqui, esse número 17, volume 5, ela fala do radiotelescópio Bingo, que vai ser um dos temas do ENAST, tá? O radiotelescópio Bingo vai ser o maior radiotelescópio do hemisfério sul do planeta, construído aqui na Paraíba, tá? Na cidade de Aguiar. Tá? E a gente vai ter palestrante falando disso, a gente vai ter trabalho, vai ter mini curso, né, falando de radiotelescópio. Então, vai ser um dos temas chaves aqui do ENAST na Paraíba. E a foto aqui, pessoal, essa foto aqui, ela foi feita pelo Alexandro Mota, aí da Bahia. Tá? É uma foto de Conceição do Coité. É uma foto baiana aí na capa dessa revista brasileira de astronomia. Pois é. Então, uma coincidência interessante aí, e para mim significa alguma coisa, é uma mensagem subliminar aí. Acho que a gente vai ter publicação do ENAST na Revista Brasileira de Astronomia, aqui na revista da Sociedade Astronômica Brasileira. Uma complementação dessa informação, tá? É que, como a gente vai ter uma publicação dos anais, esse resumo expandido, ele é uma publicação já. Então você não pode publicar esse mesmo resumo em outra revista, porque não é o que a gente chama de autoplágio, né? Mas, por exemplo, aqui na Revista de Astronomia Brasileira, é uma revista voltada para o público leigo. Então, você vai ser necessário formatar o seu trabalho numa linguagem mais voltada para esse público, e aí você pode publicar ele com outro título, com outra cara, né, nessa revista. Vai contar com mais uma publicação para você, mais uma para o seu currículo. Tá? Então, a gente está fazendo o possível para atrair mais trabalhos, né, para serem apresentados durante o ENAST, e para que a gente possa contribuir o máximo possível, né, com o desenvolvimento acadêmico desses estudantes que vão participar do evento. Maravilha. Maravilha, então, pessoal. Marcelo, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi muito produtiva a reunião. É um prestígio para a gente contar com a sua participação sempre. Conte conosco também para divulgação estamos juntos nessa mesma luta, com esse mesmo objetivo de fomento, difusão da prática da astronomia no Brasil. Então, em nome da associação, nosso muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. Valeu, Marcelo. Valeu. Eu agradeço também, Fernando, e me coloco à disposição, sabe, que o que precisar, né, a gente está sempre aí, porque, afinal de contas, a gente sabe que no Brasil a gente é meio que renegado, né? A astronomia é meio que renegada, a ciência é meio que renegada. Então, cara, se a gente não se juntar, velho, não tem quem faça por nós. Então, eu estou à disposição, eu sei que eu posso contar também com vocês sempre que precisar, e eu acho que o caminho é esse, cara. A gente fazer as coisas, né, um apoiando o outro, um ajudando o outro, que assim a gente vai para frente. Muito bom. Tá bom, pessoal, então assim encerramos nosso encontro mensal online de hoje. Opa, Plínio levantou a mão. Pessoal, se alguém quiser ainda fazer uma observação, Dr. César, quem quiser a ler, por favor. Plínio, por favor, nos brinde com suas palavras. Não, eu acabei clicando errado aqui, mas mesmo assim, quero parabenizar também, apesar que eu não peguei quase nada da palestra, né? Cheguei atrasado, cheguei do trabalho agora. No nosso canal no YouTube. Eu vou ter que ver depois. Mas mesmo assim, muito obrigado, né, por conceder pra gente, Marcelo, da palestra. Eu sei que foi muito boa, né? Como sempre, tudo em relação à astronomia é algo bom, bacana. Peguei o finalzinho, já peguei a informação, né, que em 2045 vai ter outro eclipse. Então, se eu não puder participar, não vou poder participar esse ano, mas quem sabe em 2045, né? Estejamos juntos. Rapaz,
Não conta não, 2045 tá muito longe. Tá não é? De repente passa assim no estralar de dedos, né? Um É. dia desse a gente estava comemorando a Copa do Mundo em 2002, né? E aí passou 20 anos, né? É o mesmo tempo, né? 23, né? Então daqui a 23 anos é como se fosse a Copa do Mundo que passou. É que o Plínio se mudou agora para o Rio de Janeiro. Ele é baiano aqui, nosso associado, mas está agora no Rio de Janeiro, aí fica um pouco mais complicado. Ah, cara, se brincar, a passagem do Rio pra cá é mais barato do que de Salvador pra cá. Pior que Pode ser. que é. Tá bom, gente. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Acho que não. Então tá bom. Gente, um abraço a todos. Muito obrigado, Marcelo, a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, professor André. André, Terezinha, obrigado, Terezinha. Você sempre conosco. Um prestígio para nós. Boa noite, presidente. Boa noite, professor César. Boa Um noite. abraço aí pela excelente explicação, professor Marcelo Zurita, e realmente foi muito elucidador e é uma pena que todos que a gente fala ainda não sabe que vai ter o eclipse. Então, quando isso sair na Globo, que pipocar, aí quem já se acomodou, e aí não vai ter tempo hábil, né, de se locomover até aí. Então, acho que o professor Marcos Pereira está certo em se antecipar, porque vai ser uma avalanche de pessoas, né? E evidentemente que o preço também sobe, que a partir do comerciante souber que a Rede Globo anunciou que vai ter, e que aí vai ter muita gente, o preço da diária vai triplicar. Esse é um fenômeno. Então, também triplicar. Então, a gente não pode ser Não também pode muito ingênuo de pensar que isso não vai acontecer. Né? Isso é um fenômeno chamado. Brasileiros, todo mundo deixa para a última hora. Esse é um fenômeno conhecido como inflação do eclipse. Em todo eclipse. É um fenômeno astronômico. Marcelo. E um abraço aí, Plínio. Prazer em revê-lo. Sempre ter notícias. Zurita, o Dr. César Orrico é nosso vice-presidente. Ele é o fundador do Observatório Antares, de Feira de Santana. Olha que bacana. O famoso Observatório Antares. Ele é o fundador também do Museu Parque do Saber, onde está o planetário, né? Museu Parque do Saber, o maior planetário, acho, no Nordeste. E hoje ele está à frente de mais um projeto de um planetário na Bahia, que é o futuro planetário da Universidade Federal da Bahia. Cara, que ele é o bacana. responsável técnico e a associação está junto nesse projeto. Eu queria que a gente tivesse a mesma capacidade de construir um observatório como com a história do Observatório Antares, né, que eu já conheço, já pesquisei a respeito, inclusive, né, que vocês realmente conseguiram movimentar uma cidade inteira, né, para a construção desse observatório, e que é uma referência aí no Nordeste, e para mim é uma inspiração, cara. Quem sabe um dia a gente consegue fazer um por aqui. Verdade, para nós é uma inspiração ter o Dr. César com a gente. E ele é o culpado aí disso que você está falando. Ele é o cara. Santana ser uma referência em astronomia em função dele. Nós já fizemos uma live sobre isso, Marcelo. É muito rica essa história. Ele tinha 17 anos quando começou a criação do museu. É um negócio assim impressionante. Isso é. Nossa, reverência aí a professor César Orrico. Meus parabéns aí por tudo que você construiu. Obrigado. Tá bom. Valeu, gente. Sim, Marcelo. Tem mais uma informação que eu esqueci de passar ali na hora. Telescópios. Quem quiser trazer telescópio, ótimo. Quem tiver condição de trazer telescópio, ótimo. Quem não puder, a gente ainda vai confirmar essa informação. Estamos em processo mais de elaborar. Estamos elaborando ainda a parte burocrática da coisa. Mas a gente está em conversa com o pessoal do projeto Esperança no Espaço, que você tem que conhecer, né, que são
detentos de uma cadeia pública na cidade de Esperança, aqui na Paraíba, que constroem telescópios para doação para escolas públicas da região. A gente está em conversa com eles para eles construírem, para eles fornecerem telescópios, alugarem esses telescópios que eles estão construindo para observação do eclipse no período do evento. Tá? Então, é uma coisa que a gente ainda está vendo como resolver a questão burocrática apenas, mas que acho que vai dar muito certo. Assim você pode deixar o seu telescópio sem correr risco de botar ele, de transportar ele, né, ocupar, quem vier de avião, né, pagar excesso de bagagem, tudo. E aqui vai ter telescópio para observar. Telescópio dobsoniano, acompanhamento manual, mas um equipamento de muito boa qualidade. Projeto bacana. Exato, Plínio. Esse projeto por si só já é motivo de uma matéria, né? Eu achei muito interessante. Eu não conhecia nenhum projeto parecido com isso, assim, bacana mesmo. Tem uma matéria, tem uma matéria sobre ele, se quiser conhecer mais, no site da APA, né, apapb.org, e também no Olhar Digital. A gente falou, repercutiu, entrevistou ele também ao vivo por lá. Realmente é um projeto muito bacana mesmo que eles estão desenvolvendo lá. E eles vão estar no ENAST, tá? Independente de qualquer coisa, eles vão estar lá representando o projeto, com os telescópios deles e tudo mais. E, se possível, com uma boa quantidade para a gente alugar lá entre os participantes. Professora Taíde, você perdeu, acho, a hora que o Marcelo falou sobre isso, mas sobre a submissão de trabalhos. Ainda não está inscrito, mas eu sei que você vai ter interesse, né? Não sei se você vai poder ir, mas se você puder ir, eu tenho certeza que tem interesse em submeter o trabalho. Então, depois a gente passa essa informação, mas será ainda abertas as inscrições para submissão de trabalhos. Ok. A de Noel Motamaia, a de Noel está aqui na reunião? Estou vendo aqui a de Noel Motamaia. A de Noel Motamaia, Zurita, é a nossa fundadora, é um dos fundadores da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, que no dia 14 de março de 74 fundou a associação. Estou vendo ele aqui, o endereço, não sei. Fica aí o mistério. Depois eu pergunto para ele. Bem, fica os cumprimentos também. Terezinha, os detentos eu não sei se eles vão observar, mas provavelmente sim, né? Porque eles com esses trabalhos aí, eles estão ganhando muitos pontos lá com o pessoal, né? Com todo mundo, né, envolvido nisso, né? Tanto na diretoria, né, do presídio, quanto na própria Secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, né? Então é bem provável não só que eles observem com alguns dos telescópios que eles fizerem, como também promovam a observação dos demais detentos lá. Acho que vai ser uma coisa bem legal e merece uma cobertura também. Exatamente, muito, muito interessante. Isso. Ok, pois bem. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Marcelo, valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.